Boa noite, senhores. Hoje vamos fazer um stop na matéria. Na última aula, eu percebi que algumas pessoas ficaram em dúvidas em relação nas derivadas parciais de ordem superior, quanto principalmente à regra da cadeia, que é referente ao cálculo 1. Então vamos falar um pouquinho sobre a regra da cadeia para que a gente possa estar lembrando. Primeiro, vamos imaginar uma função, composta, e você quer essa função em um determinado ponto. Quem é a derivada de uma função composta? Então, vai ser a derivada da função no ponto, vezes, perdão, não mais, mas sim vezes, a derivada da função. Isso só vai ser possível se nesse ponto x1 ela for derivável em f e g. Se f é derivável em x1 e g é derivável em x1, significa que eu posso aplicar a derivada na função composta. Bom, essa é a definição de regra da cadeia. Vamos ver em coisas mais simples, começar com alguns exemplos mais simples, para a gente não ter dúvidas em relação a isso. Bom, vamos ver aqui. Eu chamo f de x é igual a 5x ao cubo menos 8. Isso a sétima. Pensar nessa derivada, eu poderia pensar da seguinte maneira. Olha, se eu tenho uma função u e ela é, vamos supor, x elevado a 7, o u' seria 7x a sexta. Esse expoente vem para cá, então essa seria. Então vamos pensar aqui. Esse aqui é meu u. Então, pela regra da cadeia, esse aqui é u a sétima, então é 7 vezes o meu u, 5x ao cubo menos 8, aqui cai um grau, 6, vezes a derivada de u. Agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro. 5x ao cubo, 3 vezes 5, 15. 15x ao quadrado. Derivada de constante é zero, então acabou aqui. Tem como fazer alguma coisa? Tem. Aqui ainda ficaria mais elegante, 7 vezes 15, 105. X ao quadrado vezes esse binômio. 5x ao cubo menos 8 elevado a sexta. Pronto, acabou. Não tem mais como eu desenvolver isso. Professor, mas isso é simples assim? Sim. Só que eu tenho que tomar cuidado. Porque a regra da cadeia, se a gente não nos policiarmos, ela é quase igual ao quiabo, pisar em quiabo cozido, Você pisa e escorrega, não tem nem por onde chorar, vai levar um tombo. Vamos dar uma olhadinha aqui. F de x é igual seno de 5x. Isso aí parece ser fácil, professor. E é realmente fácil. Quem é a derivada, se a gente chamar isso de u, quem é a derivada de u? Derivada de seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de u. Se u é 5x, a derivada de 5x é 5. Então a derivada vai ficar, de uma forma mais elegante, 5 cosseno de 5x. Mas isso é muito fácil, professor. Realmente é fácil. Mas só fica fácil a partir do momento que nós praticamos. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Fala um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho f de x é igual a raiz quadrada de x a quinta menos 8. Professor, mas
x à quinta menos 8, raiz quadrada. Estou meio perdido, professor. Como é que... Tem alguma estratégia? Bom, então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num caso mais simples. Quem está me avacalhando é a raiz quadrada, não é verdade? Então vamos pensar numa coisa simples. Se eu chamo um g de x de raiz quadrada de x, o que é a derivada desse caboclo? Bom, a estratégia diz o seguinte: transformar esse x em expoente fracionário. Mas calma aí. De onde veio esse meio? Caramba, professor, aí agora o senhor complicou. Eu não estou vendo nem 1 nem 2, como é que só aparece o 1 e o 2 ali? É porque o 1 é o expoente do x, o 2 é o índice da raiz. Expoente 1 a gente não coloca. Raiz quadrada de índice 2 a gente também não coloca. Tá? Isso é normatizado. Expoente 1 e o índice 2 da raiz. Bom, agora ficou mais fácil. Quem é meu g' de x? Passo esse expoente para cá, multiplicando. E aqui fica 1 meio menos 1. Olha, 1 meio menos 1, tem que tirar o MMC. É só você pensar da seguinte maneira. Eu tenho meio, vou pagar um inteiro, não vou pagar tudo. Vou ficar devendo meio. Então, g' de x é igual a 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Bom, mas esse negócio ainda está feio. Está feio que arde. Né? Esse expoente negativo, a gente não tem hábito de usar o expoente negativo, é verdade. Então, 1 meio vezes 1 sobre x elevado ao meio. Tá? Lembrando que x elevado ao meio é a mesma coisa que raiz de x. Tá? Esse meio veio para baixo, aí o expoente ficou positivo. E x a meio é raiz de x. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes raiz de x, 2 raiz de x. Então, se isso é raiz quadrada de x, eu posso usar o mesmo raciocínio aqui para cima. Né? Vou pensar que isso aqui é meu u. Né? Aí eu posso até pensar aqui, lembrar lá do que eu fiz. Vamos dar uma adiantada aqui. Quem é o f' de x? Raiz quadrada de u é 1 sobre 2 raiz. Lá é raiz de x, mas o meu x aqui é u. Então, quem é meu u? X à quinta menos 8. Vezes a derivada de u. Derivada de constante é zero. Derivada de 5x, 5x elevado à quarta. Olha, quem é f' de x? Numerador vezes numerador, então 5x à quarta sobre 2 raiz quadrada de x à quinta menos 8. Pronto, acabou. Posso racionalizar? Posso, mas eu acho que não tem. Quando é que eu tenho que tomar cuidado com a questão de obrigar a racionalizar ou não racionalizar? Prova fechada. Se eu olhar a alternativa, provavelmente vai estar racionalizado. Né? Então, essa é uma hora que eu tenho que tomar uma certa precaução. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos pensar aqui numa situação muito interessante. Vamos por partes. Seno de x vezes cosseno de x. Aqui não tem regra da cadeia, mas tem a regra do produto. Né? F' de x seria. Então vamos pensar aqui. Derivo primeiro, derivado do seno, cosseno. Então, cosseno de x, cosseno de x. Vou repetir o segundo. Cosseno de x. Mais, vou botar aqui para facilitar aqui a minha vida. Né? A nossa visualização. Repete o primeiro.
vezes a derivada do segundo. Então, seria derivada do cosseno menos seno, né? Então, menos seno de x. Pô, mas esse menos aqui tinha que estar com mais daqui, a gente simplesmente... Olha que interessante como é que ficou. Isso aí eu posso falar que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Isso aí não teve regra da cadeia. Posso mexer nessa identidade trigonométrica? Posso substituir o seno por cosseno ao quadrado, lembrando que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí a gente ia falar um pouquinho sobre as identidades trigonométricas. Vamos agora pensar se tivesse regra da cadeia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e vou mexer aqui dentro. Pronto, agora ficou seno de 7x, né? Vezes cosseno de 5x. Vamos derivar primeiro. Derivada de seno de u. Cosseno de u. Vezes a derivada de u. Derivada de 7x, 7. Repete o segundo. Mais. Agora eu vou derivar... repete a primeira. Vezes... Vezes quem? A derivada do segundo, derivada do cosseno, menos seno de u, vezes a derivada de u, derivada de 5x, 5. Agora vamos dar uma ajeitada aqui e pontuar algumas coisas. Ô vontade, né? 7 vezes 7, 49x, professor. Nem pensar, cara, nem faz isso. Isso aqui é uma constante, isso aqui está dentro da função. Bom, então esse 7 vai ficar aqui. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, 7x vezes 5x, 35x ao quadrado. Não é isso, professor? Nossa senhora, assim me matou do coração. Pensa bem nas fórmulas da soma de arcos, né? Seno A, cosseno B, cosseno A, ninguém bota AB. Então vai ficar cosseno de 7x vezes cosseno de 5x. Mais com menos, menos. 5 vezes 5, não pode. Lembra que eu falei, aquele 5 ali é constância, não pode multiplicar quem está dentro, não. Vezes seno de x, 7x, 35x seno ao quadrado, não pode, vai ter que repetir. Então, seno de 7x vezes seno de 5x. Professor, mas isso aí ficou algo sinistro. Deixa eu botar a visualização aqui para todos, porque ficou um pouquinho grande, né? Então, esse mais com esse menos ficou menos. Esse 5 é constante, está aqui, seno de 7x, seno de 5x. Mas vai que de repente a pessoa fica na dúvida. Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não errei? Pode acontecer, não pode? Pode, sem dúvida nenhuma. Nós cometemos erros. Esse programa aqui, ele é online, ele é gratuito. Wolfram. Aí você abre, ele tem parte de cálculo e análise. Aí, ó, derivadas. Está em inglês, mas não tem problema. Isso aí. Aí, olha só. Derivada de x à quarta. Não, eu não quero x à quarta, não. Vamos lá pensar como é que eu vou digitar aquilo ali. Eu tenho que tomar muito cuidado quando você vai digitar para um computador. O computador é meio orelha seca. O seno é sim. Tá? Aí eu tenho que pegar assim, ó, parênteses, separadores, né? 7x, 7 vezes x. Então o asterisco é a multiplicação. 7x, né? Vezes, de novo, né? Cosseno de 5x. Cosseno
de 5, de novo asterisco, x, fecha. Né? Então, a gente está olhando aqui. Seno de 7x vezes cosseno de 5x. É isso que eu estou pedindo, querendo saber. Aí eu peço para ele calcular para mim. Olha só. 7 cosseno de 5x cosseno de 7x. Só mudou a ordem. Menos 5 vezes seno de 5x seno de 7x. O mesmo resultado que eu encontrei. A diferença é que ele organizou ali, ficou mais bonitinho, o seno, né, na ordem crescente dos valores internos, 5 e 7, 5 e 7. Foi simplesmente isso. Né? Então, esse programa, Wolfram Alpha, online, gratuito, você tem, assim, recursos fantásticos para poder tirar dúvida. Tá? Então, vamos lá voltar à nossa mesinha, né? Vamos lá que a gente tem que continuar trabalhando. Vamos imaginar que agora é meu f de x, né? Vamos imaginar que o f de x é uma coisa que vocês confundem muito. Vamos começar aqui. Seno de x ao quadrado. Olha só, seno de x ao quadrado. Pô, calma aí. Seno de x ao quadrado. Então, quem é a derivada dessa função? Seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de u. Derivada de x ao quadrado, 2x. Uma maneira elegante, 2x vezes cosseno de x ao quadrado. E aí acabou. Olha que coisa maravilhosa. Aí alguém pode pensar o seguinte, bom, isso deve ser a mesma coisa que f de x, se ele for seno ao quadrado de x. Ah, mas seno ao quadrado de x, o que é seno ao quadrado de x? Não, mas seno ao quadrado? Aí vem a dúvida. Gente, isso aqui nada mais, nada menos é que seno de x da função elevado ao quadrado. U ao quadrado. Qual é a derivada de u ao quadrado? Né? Derivada de u ao quadrado é 2u. Vezes a derivada de u, derivada de seno. Observe que dão coisas completamente diferentes. Né? Peço desculpas aqui, agora que eu estou vendo. Né? Seno ao quadrado de x é como se fosse seno de x ao quadrado, né? A função está ao quadrado, então é como se fosse u ao quadrado. Né? Então, u ao quadrado, derivada, né? Que faltou, peço desculpas aqui, faltou. Né? Então, a derivada, u ao quadrado, 2u, vezes a derivada de u, derivada de seno e cosseno. Né? Então, eu espero que essa aula esteja sendo muito boa para lembrar derivadas, regra da cadeia, que é fundamental. É fundamental, não posso pensar em esquecer a regra da cadeia. Vamos dar aqui mais um exemplo aqui, porque às vezes você vai aplicar uma regra da cadeia, se você derivar a segunda, você cai de repente regra da cadeia da regra da cadeia. E aí, é o filhote de cruz credo. A gente consegue arrumar uns filhos feios aqui que, nossa senhora, é elevado 3x. Vou botar 3x cosseno de 2x. Bom, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é um E elevado a U. Né? Se eu pensar que isso tudo aqui é meu U. Aquilo tudo ali é meu U.
É elevado a U? É elevado a U. Ah, então isso aqui ficou fácil, né, professor? Isso aqui é tranquilo. O f' de x é elevado a U. Então, é elevado a 3x vezes cosseno de 2x. Só que vezes a derivada de U. Agora eu tenho que arrumar, né? Se eu penso que o meu U é 3x vezes cosseno de 2x, derivado do produto. Já começa por aí, ó. Derivado do produto. Deriva a primeira. Repete a segunda. Mais. Repete a primeira. Deriva a segunda. Derivado do cosseno é o menos seno de 2x. Só agora eu não posso chamar de U, então é o meu V. Vezes a derivada de V, porque agora eu caí na regra da cadeia. A derivada de 2x é 2. Então a gente pode dar uma olhadinha aqui nessa criança. Aí vamos lá, vamos dar ajeitado disso aí. Então vai ficar 3 cosseno de 2x, mais com menos e menos, 2x vezes 3x vezes 2, 6x, vezes seno de 2x. Gente, essa é a derivada. Olha como é que ela ficou gigantesca. Então, isso que está aqui vai estar multiplicando essa criança aqui. Agora estamos voltando. Ó. É elevado a 3x cosseno de 2x, 3 vezes cosseno de 2x, menos 6 vezes, não, 6x, perdão, vezes seno de 2x. Ficou um pouquinho bagunçado, porque o negócio ficou um pouquinho grande. O máximo que eu conseguiria fazer é o seguinte: 3 e 6, o 6 é múltiplo de 3, é colocar 3 em evidência, né? Eu conseguiria fazer um 3 em evidência ali. Vamos imaginar que você esteja com dúvidas. Pessoal, eu não estou confiando, eu estou preocupado. Então, eu venho aqui tentar sanar essa dúvida. Vamos lá no Wolfram, né? Aí eu tenho lá, tem que tomar cuidado como é que digita isso. É elevado, né? Já vimos o elevado como é que é. É elevado, circunflexo. É uma expressão. Gente, se é uma expressão, tem que ter separador. Separador é parênteses, colchete, né? Então, ó, 3x. Então, 3 vezes x vezes cosseno, parênteses novo, né? 2x, 2 vezes x. Fechei esse espaçador. Tem mais um parênteses, então tem que fechar os dois. Se eu tenho 2 parênteses abrindo, tem que ter 2 fechando. Muita atenção com isso. É muito comum. Tá? E aí eu vou pedir para fazer o cálculo. Bom, ao 3 que eu falei que provavelmente teria ele, né? 3 vezes e elevado a 3x cosseno de 2x, você pode ver que está batendo. Aí, como tem um 3 em evidência, então vai ficar cosseno de 2x, menos o 6x dividido por 3 ficou 2x. Então ficou 2x seno de 2x. Ou seja, está perfeitamente correto os cálculos feitos pela regra da cadeia. Tá? Então, isso aqui é uma ferramentazinha muito boa, aproveitem, tá? Porque não é toda hora que a gente pode verificar isso. Tá? Então, vou parar aqui, despedir de vocês, muitíssimo obrigado. Vai ter atividades agora para vocês no Google Sala de Aula. Por favor, ele está contando com presença, respondam, já vai estar lá disponibilizado. Vai estar associando a imagem da fórmula, que foi com figura,
e os comandos para você escrever como fórmula, circunflexo, SQRT, que é raiz quadrada, vocês vão observar lá conforme eu escrevi. Um abraço a todos.